Então, aí eu tava te comentando, né, que o meu filho trabalha na aviação. E um dia eu acabei entrando num avião daqueles bem grandão, que ia pro exterior, e ele me levou até a cabine. E aí eu falei, não é possível, é muito botão pra pouca gente, esse negócio não vai dar certo. Fiquei assim assustado, voltei pro meu lugarzinho, fiquei quieto, torcendo para dar tudo certo. Aqui no estúdio do nosso Pode Pesquisar, eu fico com a mesma sensação, porque é tanta câmera. A gente está no ar, mas não é avião. Esse teu comentário aí, sem querer, da gente batendo papo sobre a cabine do avião, eu também já tive essa experiência, naquela época, antes de derrubarem avião, depois de entrar na cabine, e eu me lembrei de uma passagem de um livro do Robert Kaplan, que é quando foi lançado do Balance Scorecard, e que ele perguntava, você gostaria de andar num avião onde os pilotos estivessem, eu vou seguir por aqui, eu vou seguir por ali, do jeito que foi, sem nenhum instrumento? Não, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui sobre pesquisa. Que é o que a gente vai falar hoje. Que é o que a gente vai falar hoje, que é aquele termo que você... A curadoria, que eu disse que inclusive ia começar falando assim, Léo, que diabos é curadoria? Explica aí pra gente. Vamos transformar isso num negócio um pouquinho mais simples, tá? Curadoria vem de curar, de cuidar, né? E quando a gente pensa nas nossas pesquisas, em cada etapa da pesquisa a gente tem que ter esse cuidado apurado. Aí como é que se mistura cuidado com ciência? É a gente ter um olhar científico para cada etapa de uma pesquisa. As etapas também precisam estar um pouquinho claras, né? Quando a gente fala assim, a curadoria ela é só para a definição do melhor instrumento de pesquisa de mercado? Não. É quando a gente começa a bater papo também com o cliente. Exatamente. E tem um nome, esse bater papo. Qual é o nome desse briefing. É o briefing. É o famoso briefing. O briefing, pessoal, é quando a empresa diz para potenciais fornecedores algo que ela quer pesquisar porque tem alguma dor, está querendo esclarecer um problema, está querendo abordar um mercado, está querendo lançar um produto novo, está querendo saber os processos que funcionam, está querendo saber o tamanho de um mercado, enfim. As empresas demonstram por intermédio de um documento esse briefing, que é um resumo daquilo que eles querem alcançar. Nem sempre existe esse documento. Porque não foram poucas as vezes onde a gente sentou com o cliente que ele só sabia do problema. Eu estou vendendo menos, ou o meu concorrente está crescendo demais. Ele sabe, mas ele não sabe, assim, eu só tenho o problema. Agora, eu não sei exatamente por onde começar isso daqui. Exato. E a gente desenvolve lá um briefing, vamos chamar assim. E que de vez em quando pode dar ruim, né? Dá. Como a galera fala, pode dar ruim, porque aconteceu numa situação de um cliente nos chamar, eu me lembro da reunião. Um cliente que não é mais cliente. Olha, nós temos um problema assim, assim, assado, nós queremos fazer uma pesquisa, como é que vocês fariam? Aí a gente sentou bem nesse aspecto de cuidar, de curar, né? Qual é a solução? Moreno alto, bonito e sensual, talvez eu seja a solução para os seus problemas, né? Então a gente foi lá e falou, olha, vocês precisam estruturar o problema dessa forma, né? Então as possíveis abordagens são essas. Então, e semanas depois a gente recebeu um briefing. Um briefing que era exatamente aquilo que a gente tinha dito para o cliente. Eu lembro bem disso. Você lembra? E qual foi nosso comentário? Oba! Que legal! Que legal! Primeiro passo, fomos úteis. Fizemos a curadoria do ponto 1, que é a definição, a estruturação desse contexto todo do problema. Recebemos o briefing. Igualzinho aquilo que a gente falou. Qual foi a nossa expectativa? Vamos ganhar, contratados. Vamos ganhar. Só que não, né? Nós conseguimos perder uma proposta de uma coisa que nós mesmos tínhamos criado.
A gente fez a nossa parte, a gente ajudou. É lógico que a gente nunca mais atendeu esse cliente, porque a gente não pode confiar, né, que a gente vai chegar lá, vai ajudar a desenvolver um problema e depois passar. E outra, a empresa é enorme, é uma excelente empresa. As empresas são feitas de pessoas, então isso tem muito a ver com aquelas pessoas que estavam envolvidas naquilo, que talvez nem estejam mais, né? Então não é algo corporativo. Que se perguntassem pra gente, a gente podia falar, pode demitir. Pode, né? Pode demitir. Aqui agora já está do pode. Pode demitir, né? Então a gente não pode se esquecer do melhor briefing que a gente já recebeu. A gente recebeu um briefing de uma empresa, não vou citar o nome, mas tinha uma tecnologia para mensurar a opacidade ou quão opaco quanto deixa passar a luz de embalagens de leite fresco. Isso. Né? A gente recebeu um briefing com uma série de instrumentos, de pesquisas científicas falando que aquilo era importante e que ajudava a preservar os aspectos nutricionais do leite. Quando eu li, cheguei, não acredito. Isso aqui é meu sonho. Um briefing com evidências científicas. Passamos pelo briefing. Demos alta para o briefing. Vamos agora. Aí a gente foi fazer a nossa parte, que é a proposta. Né? A proposta tem que ser algo que o cliente entenda como a gente vai abordar. Mesmo que existam complexidades por trás, para o cliente essas complexidades são um problema nosso. A gente tem que ser simples para o cliente, entender que a partir daquele problema, ou vamos testar hipótese, seja lá o que for, nós temos um instrumento e caminhos para solucionar aquilo, ou para responder aquilo. Mas a gente também quer evitar que alguém pegue tudo aquilo que a gente desenvolveu, que não foi só uma vez que aconteceu, não foi só uma vez que aconteceu, que pegue tudo aquilo que a gente desenvolveu e fala assim, vamos fazer dentro de casa, então aqui todo o instrumento está aqui. Então a gente tem que ter um cuidado de mostrar o suficiente para que o cliente se sinta seguro, se sinta curioso a respeito, né? Mas deixar alguma coisa escondida porque são coisas que são da nossa expertise. E muito do que nós desenvolvemos, né? Porque tem metodologias que a gente desenvolve baseado em evidências científicas e que são de propriedade intelectual. Então é um pouco dessa questão de proteção de propriedade intelectual e menos de esconder jogo do cliente, né? Aqui também existe, gente, em proposta, em briefings, pergunta de $1 milhão, né? Que as pessoas querem o silver bullet, a bala de prata para todos os problemas, e nem sempre pesquisa é assim. Então é nosso papel também dizer, olha, dentre todas essas coisas que você quer pesquisar, a gente pode ir por esse caminho, a gente pode responder algumas questões, e até aquelas questões que são mais relacionadas uma com as outras. E às vezes existe uma dependência, né? E muitas vezes aconteceu isso de ajudar o cliente a dizer para ele, olha, o cliente fala assim, eu quero fazer uma pesquisa Brasil. E a gente fala para ele, bom, mas se o resultado de São Paulo der muito diferente do resultado de Minas ou da Paraíba, você vai mudar alguma coisa na Paraíba ou em Minas? Não. Então, para que você quer pesquisar tudo? Então, a gente fala, não gaste dinheiro com isso. Vamos fazer apenas numa região, depois a gente aprende nessa região, ganha dinheiro nessa região e expandimos o conhecimento para outras regiões. Um exemplo legal, recebemos um briefing de um cliente de uma grande indústria de equipamentos médicos, em que ele já trouxe para nós a amostra, porque ele fez lá aqueles cálculos baseado em 5% de margem de erro, ele sabia o universo de médicos que existia, fez uma conta, deu um número bastante grande de médicos, tem bastante médico no Brasil, e entrevistas com médicos, uma população bastante homogênea, você não precisa de uma amostra tão grande. E nós conseguimos mostrar para ele que não precisava daquela amostra e que os resultados não se alterariam
E ele economizou simplesmente 50% do orçamento que tinha para aquela pesquisa, quando nós ajudamos a fazer uma curadoria na questão de amostragem. O que é uma amostra? A gente tira uma parcela de uma população, de acordo com usando alguns critérios, aquela parcela, a gente analisa aquela parcela e depois faz inferências a respeito da população. Mas, ou seja, o cara teve uma ótima iniciativa. Existe site para tudo. Né? E a formulazinha de cálculo de amostra é simples. E o cara pegou o universo, calculou lá com margem de erro, etc. E trouxe. A gente ajudou no briefing, ajudou a dizer qual o melhor caminho baseado em ciência para resolver aquele problema, ou testar as hipóteses, no caso de quanti, no caso de quali. Uma proposição. As proposições. E aí nós desenvolvemos um instrumento de pesquisa e vamos a campo. Primeiro tem que aprovar a nossa proposta, né? Então aprovou. Não, já está aprovado. Então a gente já deu alta na proposta. Já deu alta na proposta. Aí, como a gente está usando essa metáfora da alta e tudo, tem proposta que recebe alta, mas e traz alguns efeitos colaterais. Os descontos e etc. Né? Aí a gente tem isso e a gente vai começar a desenvolver a nossa abordagem. Né? Então tinha um cliente que aprovou uma proposta com um estudo bastante grande, como se conhecesse um determinado mercado, para a gente conseguir generalizar algumas conclusões. E a gente falou para os caras, escuta, você não conhece muito disso? Vamos fazer alguma coisa em profundidade, vamos substituir esse monte de entrevistas por entrevistas em profundidade, com esse público que a gente sabe como selecionar. A gente desenvolveu um instrumento de pesquisa qualitativo, que a gente depois vai dizer como é. Né? E foi para o campo, e deu certo. A gente não faz um instrumento de pesquisa, você se lembra. Que a gente chama de questionário, ou chama de roteiro. Depende. O modo mais correto é chamar de um instrumento de pesquisa, que a maioria das pessoas chama de questionário. Tá? Então a gente não faz um instrumento de pesquisa da nossa cabeça. Não. É aquilo. Primeiro, existem técnicas. Né? Segundo, existem teorias que a gente pode querer abordar para resolver ou para entender aquele problema. Né? Terceiro, existem questões que o cliente gostaria de saber. Quarto, tudo não terás. Tudo não terás. Né? Tudo não terás, só dá para levar um brinquedo. E aí a gente tem um cuidado muito grande, né, Cláudio? A gente tem que ter um respeito por quem está do outro lado. Claro. Né? Existe alguém que está respondendo aquilo que você está perguntando. E aquela pessoa dedicando o seu tempo, que é precioso, né? Como um cliente, como um presidente de uma empresa falou para a gente, obrigado pelo seu tempo precioso. Imagina você, o teu cliente está dedicando tempo para te ajudar a resolver um problema. Então, evidente que tem questões que a gente faz um instrumento e o cliente quer mais uma, duas, três questões. Isso não há nenhum problema, claro. Porque às vezes são questões até dicotômicas, sim ou não, são coisas simples, mas o que a gente procura evitar é que a gente amplie isso de modo a incomodar quem está dando o seu tempo, porque depois isso acaba prejudicando resultados. Porque ninguém tem 2 horas de tempo para dedicar para responder uma pesquisa. Isso. Provamos o instrumento de pesquisa com esse cuidado. Eu incluo uma coisa ali, outra ali. E assim, para deixar muito claro que aquelas perguntas, aquilo que a gente irão responder aquele problema. Que não pode por exemplo, se eu tenho uma escala, uma mensuração, itens que mensuram algo validado cientificamente, o cliente fala, isso aqui eu quero mudar. Eu sinto muito, mas não pode. Explica com tranquilidade. Entendem numa boa e tudo. E o cliente é participativo, ele quer aquela resposta. Aí a gente foi aprovado, foi para campo. Agora tem curadoria no campo? Aí é que entra a história. Tem curadoria no campo? Tem. Tem. Tem que ter. Qualquer empresa de pesquisa tem que ter muita confiança no campo.
Hoje nós estamos com 2 projetos fora do país e a gente manda, tem uma pessoa da companhia em cada um desses lugares com uma equipe local. E já aconteceu uma vez de eu pegar... Felizmente foi só uma. Era uma pesquisa que a gente tinha 1.300 respondentes. Eu comecei a olhar os dados, tudo quantitativo. Eu comecei a perceber algumas coisas repetidas, eu comecei a perceber que existiam tempo de preenchimento muito rápido. Aí eu comecei a fazer algumas análises e cruzar, e eu falei, gente, tem problema aqui, teve gente que... Tem um jabuti nesse negócio. Tem gente que manipulou e saiu digitando o resultado. Não, mas a gente confia, gente, eu vou mostrar. Resultado, a gente jogou fora 300 entrevistas e fez de novo. A gente controla o tempo de entrevista. Uma variabilidade das respostas, tem um montão de itens. Se você tem, se na maioria dos casos levou 20 minutos a entrevista, você começa a observar um monte de entrevista com 5, 7, 8. Você fala, não, tem alguma coisa aqui estranha. Foi problema pra gente, mas a gente tem um compromisso de fazer o certo com o cliente. Tem um montão de técnica. E contamos pro cliente. E contamos pro cliente, vamos fazer de novo. Porque nós temos cronograma. Então aí a gente foi lá pro campo. Voltou do campo. Aonde fica a curadoria? Na análise. Então se a gente vai falar de estudos qualitativos. Na análise a gente tem... Se a gente tem um estudo qualitativo com entrevista, a gente tem as transcrições das entrevistas, etc. Tem uma maneira de se fazer análise. A gente tem, desde o briefing, passou pela proposta, pela elaboração do instrumento de pesquisa, pela teoria, com os conceitos que estão sendo usados, pelo campo, pela estruturação. Porque, aliás, também, gente, não adianta sair coletando qualquer coisa à toa. Depois que você coletou, acabou. E se a gente usou uma teoria para explicar algo, seja de qualitativo ou quantitativo, a gente vai retomar aquela teoria para explicar o que a gente encontrou. Quando um conceito antecede quando um comportamento precede outro, quando uma avaliação se relaciona com outra, quando um produto é melhor avaliado ou pior avaliado que o outro. Quando há diferenças entre concorrentes e onde estão essas diferenças. A gente tem que se colocar no lugar de quem está lá do outro lado, porque a gente tem que dar instrumentos para que essas pessoas que estão lá do outro lado utilizem os nossos dados, vejam o impacto positivo daqueles dados, e aí é isso que para nós faz com que o cliente se torne cliente. Cliente para nós é quando ele compra a segunda vez, a terceira vez, aí a gente chama de cliente. Até lá ele só está experimentando, né? A gente ouve depoimentos do tipo, nossa, vocês destruíram tudo que a gente pensava internamente e a gente adorou. A gente ouviu recentemente um estudo qualitativo, caramba, é tudo ao contrário do que a gente achava, mas agora a gente tem um caminho. Porque dentro da empresa você vive o dia a dia, você tem o seu... Tem uns vieses e isso acontece, né? Por isso que a gente conclui que pesquisa pode dar certo. Pode dar certo, tá? E aí, com isso eu já acho que a gente pode terminar também. Pode terminar esse nosso capítulo de curadoria. É isso, Léo? É isso aí. Fechamos hoje? Pode perguntar. Então um abraço para vocês. Ali naquela câmera a gente tem que falar. Pode perguntar. Um abraço para vocês. Até a próxima.